Boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos começando mais um culto de adoração ao nosso Deus, mais uma semana que o Senhor nos guardou. Como os irmãos têm passado? A minha semana, graças a Deus, foi cansativa, mas foi de muitas bênçãos. Deus tem nos sustentado, a mim e a minha família, e eu espero que Deus também tenha estado com os irmãos durante essa semana. Foi uma semana difícil, devido à pandemia, devido também ao ciclone que afetou a nossa cidade. Fomos pegos de surpresa, mas nós temos um Deus que nos guarda, que nos ajuda, nos protege, e nós estamos aqui para glorificar o nome dEle. Amém? Peço que os irmãos já se acheguem aí, eu sei que os irmãos estão chegando, nós temos acompanhado os vídeos que os irmãos nos mandam, então sempre lá por 7h30 os irmãos as famílias vão se juntando, já se reúnem para assistir ao culto, então que você já se achegue, já abra o seu coração para receber dessa palavra, dos louvores, para orar conosco, para cantar junto conosco, para adorar o nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu peço que os irmãos continuem orando pelas famílias da igreja. Nessa semana houve uma explosão de casos do Covid. Infelizmente, algumas pessoas da nossa igreja foram contaminadas, a irmã Luciana, sua família, e uma pessoa que é chave na igreja, né, líder da intercessão, e mesmo assim eu fico até admirado com a garra dela, sempre ali orando, pedindo oração pelos outros, nunca esmorecendo. Então eu peço que os irmãos fortaleçam a irmã Luciana e a sua família em oração. Vamos orar uns pelos outros para que nós possamos estar fortalecidos. E se essa doença vir a nos assolar, que em nome de Jesus nós estejamos revestidos e que isso seja só um testemunho para honrar o nome do Senhor. Amém? Então os irmãos orem uns pelos outros, como eu sempre falo aqui também, ligue para o irmão, pergunte para o irmão se o irmão está precisando de alguma coisa, de uma palavra, de uma cesta básica. Alguns irmãos podem estar passando necessidade e tem vergonha de falar, meus irmãos. Eu estava conversando com o pastor esses dias e ele comentou algo semelhante a isso. Então, às vezes a gente não sabe, mas se Deus tocar no teu coração, pergunta para o irmão se ele está precisando de alguma coisa, de algum auxílio. Ore e se solidarize com o irmão. Pergunte se ele está precisando de alguma coisa. É para isso que nós somos, né? A igreja é isso. Irmãos, é difícil falar em paz nesse momento, né? Então eu peço que os irmãos abram suas Bíblias lá no livro de Filipenses, no capítulo 4. Como que nós vamos falar de paz no momento onde o mundo se encontra numa pandemia, onde a economia está abalada, onde antes da pandemia haviam rumores de guerra, desemprego, fome. Então como falar em paz num momento desse, né? Então, vamos para a nossa leitura bíblica. Peço que os irmãos abram suas Bíblias lá em Filipenses 4, no capítulo 6. Todos abriram? Vamos ler junto comigo. A palavra de Deus diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Vamos ler novamente o versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. 7 agora. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém? Então, como falar em paz num momento como esse? Eu acabei de citar aqui a irmã Luciana, que está com a Covid-19, e mesmo assim ela passa uma tranquilidade para nós, pedindo que nós continuemos orando, mas ela não se encontra desesperada e nós estamos orando. Eu lembro também da passagem de Paulo e Silas na prisão. Como pensar no momento de paz, sendo que eles estavam presos, tinham sido açoitados, ou então no momento, outra passagem da Bíblia
no naufrágio onde Paulo se encontrava. São tantos e tantos momentos, meus irmãos, e nós ficamos pensando, como que diante dessa situação, de toda essa situação que nós estamos vivendo, nós temos paz? Nós sabemos de onde vem essa paz que excede todo o entendimento, a paz que o mundo lá fora olha para nós e vê, poxa, mas vocês não estão preocupados com essa situação, vocês não estão preocupados com essa pandemia. Nós estamos cautelosos, mas nós estamos em paz, porque nós temos conosco o Deus da paz, aquele que pode nos dar a tranquilidade que nós precisamos. Eu lembro também do meu pai, irmãos, no ano de 2015, nós tivemos passando vários problemas de saúde com ele. Ele fez, acredito eu, que mais de 5 cirurgias, e ele ia para o hospital para consultar e já chegava operado. 2 meses depois ele ia também para uma reconsulta e tinha que operar novamente. E durante quase esse 1 ano ele sofreu um infarto, ele teve essas intervenções cirúrgicas, nós quase perdemos o meu pai. Só que uma coisa que chamava a atenção de todo mundo que não era cristão era a paz que ele passava para as pessoas. Todas as vezes que ele voltava do hospital, ele contava um testemunho que lá no leito do hospital, antes da cirurgia, depois da cirurgia, ele poderia falar de Jesus para alguém, sempre vinha com um testemunho. E as pessoas sempre nos perguntavam, mas como que vocês estão passando por tudo isso e vocês estão em paz? Mas só nós, cristãos, sabemos de onde vem essa paz, a paz que excede todo entendimento. Então a minha oração, a minha súplica nessa noite é que essa paz que eu sinto, que você possa sentir também aí na sua casa, na sua família, durante esta semana. Nós temos visto que o número de casos tem aumentado, mas nós continuamos orando e pedindo para que Deus coloque a paz dele no nosso coração. Amém? Nessa hora eu peço que o Luciano esteja aqui conosco, o nosso intercessor aqui nesse momento, pedindo para que Deus pedindo para que Ele ore, colocando as súplicas dos nossos irmãos. Então, desde já, abra o seu coração, coloque a sua súplica diante do Senhor. Se você tem algum pedido de emprego, uma porta de emprego que você quer que Deus abra, se é a sua saúde, se é alguma necessidade, agora nesta hora, junto conosco, junto com o Luciano, que você possa render ao Senhor, aos pés do Senhor, e entregar o seu coração em oração. Graça e paz, irmãos. Nesse momento, como o Leandro nos leu na palavra de Deus, que transforma o nosso coração, esse é o momento de você orar, suplicar e agradecer. Então, una conosco agora em oração. Pai, nós neste momento te agradecemos, porque em tudo o Senhor se faz presente. Obrigado por esse dia maravilhoso, obrigado pelo ar que respiramos, obrigado, Senhor, pela provisão do alimento que o Senhor nos nutriu nesse dia, Pai. Obrigado, Pai, por esse momento de podermos estar te louvando, te adorando, engrandecendo o seu nome, Senhor, te mostrando que você é um Deus todo-poderoso, mesmo, Pai, em todos esses problemas que estamos vivendo aí, de isolamento, de não podermos estar em comunhão com os irmãos. O Senhor tem nos permitido ter essa ferramenta, a internet, para levar a Tua mensagem, para levar a Tua palavra, para estar orando com os irmãos, se importando um com os outros. Nesse momento oramos, Pai, agradecidos pelo que o Senhor está fazendo na nossa igreja, com os irmãos da nossa igreja, Pai. Obrigado pela saúde, obrigado porque em todo momento, Pai, o Senhor está cuidando, o Senhor está provendo. Mesmo, Pai, com as provas, você é um professor que fica ao lado, nos mostrando o quanto nós podemos mudar, o quanto nós podemos, Pai, ser transformados pelo Senhor. Por isso, obrigado, Pai, pelas provações. Obrigado, Pai, porque o Senhor é esse Deus que nos faz, Pai, cada dia ser fortalecidos a querer andar junto contigo, Pai. Perdão pelos nossos pecados, Senhor, perdão pelas nossas falhas, Pai, mas obrigado pela Tua misericórdia, Pai. Recebe, Pai, o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração, Pai, que a Tua palavra, através do pastor Paulo, Pai, venha de encontro aos nossos corações e nos confronte a nós mesmos, a queremos sermos cada vez mais parecidos com Cristo. Oramos, Pai, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Continuando os avisos, nós pedimos para que você continue fazendo o depósito do seu dízimo, da sua oferta. Vai estar passando aqui embaixo os dados da nossa conta, da igreja. Então,
no decorrer da semana também, se você não tiver acesso, se for difícil para você, agora sabemos que as coisas estão fechadas, os bancos, as lotéricas, então você pode vir aqui na igreja, vai ter alguém que vai te receber, para que você possa estar fazendo a entrega do seu dízimo e da sua oferta. Amém, irmãos? Vamos louvar? Eu peço que você fique de pé aí no seu lugar. Peço que você já abra o seu coração também agora para louvar a Deus através das músicas. Nós falamos de paz e nós vamos cantar agora uma canção que fala sobre aquele que nos traz a paz. Quando nós invocamos o nome dele, nós sentimos aquela paz. O cântico diz assim, né? É só de ouvir tua voz, de sentir teu calor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão. A ausência de medo, ela traz paz. Então, nessa hora, abra o seu coração e louve a Deus junto conosco. Só de ouvir tua voz, de sentir teu calor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu calor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Nome que transforme em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu calor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. De dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação. Amém. Nós clamamos a Deus nessa hora. Só Ele que pode nos dar a paz. Só Ele que pode nos trazer a salvação, salvar a nossa nação, como diz o próximo cântico.
Só Ele, só Jesus. Bem-aventurado é o que estás firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus, que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus, que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais este culto dominical. Eu tenho certeza que você já tem sido abençoado com os cânticos, com as orações. E agora, quando vamos ler a palavra do Senhor, a bênção do Senhor virá sobre a sua vida, sobre a vida da sua família.
Por isso, com alegria, espere a palavra do Senhor como vinda para você diretamente para o seu coração. Deuteronômio, capítulo 8, verso 2. É neste livro, neste capítulo e neste versículo que vamos ministrar a palavra do Senhor ao seu coração. Deuteronômio, capítulo 8, verso 2, diz assim: E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Que Deus se digne em abençoar a palavra dele que acabamos de ler. Amém, irmãos? O povo de Israel, ele viveu escravizado no Egito por mais ou menos 400 anos. E ele foi liberto pela mão poderosa de Deus. Aquele povo, ele foi libertado pela mão poderosa de Deus através de um homem, Moisés. Homem que Deus usou, levantou, capacitou. E depois que ele salvou o seu povo do Egito, o Senhor não colocou ele diretamente na terra prometida, Canaã. Mas esse povo peregrinou no deserto por mais ou menos 40 anos. É interessante, aquilo que seria uma viagem curta de mais ou menos 30 dias, tornou-se o destino de uma vida. E a pergunta que vem é, será que Deus esqueceu da sua promessa? Ele livrou aquele povo do Egito para abandoná-lo agora no deserto? Eu queria responder imediatamente para você de forma alguma. Deus sempre tem um propósito maravilhoso em tudo aquilo que Ele faz. E Ele faz todas as coisas cooperarem para o bem do seu povo. No deserto mesmo, Deus não se esqueceu de Israel. Deus guiou aquele povo durante a peregrinação, durante 40 anos. E naquela jornada de 40 anos, não faltou nada para aquele povo. Ele deu a sua palavra, ele foi à frente de Israel para apontar o caminho, ele livrou Israel de todos os povos inimigos que estavam tentando atrapalhar a peregrinação à terra prometida. Durante todo esse tempo, diz a palavra de Deus, as roupas dos israelitas, os sapatos, não envelheceram. Na verdade, eles foram sustentados por Deus, que lhes mandava toda manhã um maná, que caía do céu e os alimentava. E a pergunta é, será que eles entenderam a boa mão de Deus sobre eles? Infelizmente, eles não entenderam. Aquele povo todo, diz a palavra, ficou prostrado no deserto. Nenhum deles entrou, somente 2 homens entraram, Josué e Calebe. 2 homens apenas que puderam entrar na Canaã, a terra prometida. Fazendo desse deserto uma analogia para a nossa vida, para a minha vida espiritual, para a sua vida espiritual, algumas considerações são importantes e fazem sentido num momento como este que passamos. Ainda estamos convivendo com o novo coronavírus, o índice de testes positivos tem aumentado, há uma preocupação, há uma ansiedade, e esse texto me ajuda a entender o momento pelo qual eu e você estamos passando. Frequentemente eu ouço cristãos dizendo, estou passando um deserto, uma sequidão de vida, mas a Bíblia diz que o próprio Deus muitas vezes nos leva ao deserto, porque lá no deserto Ele quer concretizar coisas que fora do deserto nós não permitiríamos que Ele assim fizesse. Deuteronômio capítulo 1, 31 diz assim, como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus, nele vos levou, como um homem leva a seu filho, por todo o caminho pelo qual andastes até chegartes a esse lugar. Na realidade, o deserto é um período na vida do crente pelo qual eu e você
passamos, havemos de passar, ou um dia já estivemos passando por ele. Não é um lugar onde devemos buscar sinais, milagres, coisas mirabolantes, não. Mas é um lugar de buscarmos a intimidade com o Senhor. Deserto é tempo de aprendizagem. Quando eu paro, sento, me acomodo e começo a ouvir a voz do Senhor. De maneira geral, o deserto ele apresenta algumas características: solidão, tristeza, angústia, desconforto, aridez, temor. É verdade, mas eu queria dizer para você que deserto é lugar de passagem. Deserto é lugar de passagem. O deserto ele é necessário, mas ele não é o ponto final. O deserto é um lugar de passagem. E você pode ver na televisão tantos slogans agora sobre a pandemia, dizendo o vírus do medo, a pandemia vai passar, e você ouve isso sempre, a pandemia vai passar. E eu queria dizer para você que o deserto ele é lugar de passagem e ele vai passar. E quando eu penso no deserto, eu penso na pandemia, eu penso na quarentena, eu penso no isolamento social, no distanciamento, nas ações de saúde pública, nas medidas econômicas, no desemprego, um grande número de mortes, privação dos cultos presenciais. Parece que tudo isso tem se transformado num deserto. É ou não é? Tem se transformado num deserto para mim e para você. Agora o que precisamos lembrar é um lugar de passagem e precisamos enfrentá-lo com coragem e ousadia no poder de Deus. Eu espero que esse texto traga a você encorajamento a essa jornada na busca de tudo que é importante, tudo aquilo que satisfaz, que é o próprio Deus. Lá em Deuteronômio, que nós lemos no capítulo 8, verso 2, vimos, primeiramente, o deserto é um lugar de escutar a voz de Deus. Deserto é lugar de escutar a voz de Deus. E quando você olha a palavra de Deus lá em Oséias, no capítulo 2, no verso 14, diz: portanto, eis que eu a atrairei, falando da nação de Israel, e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Falarei ao coração. Quero dizer para você que Deus quer falar ao seu coração. Deus quer falar conosco, mas as atividades, a correria da vida não nos deixa, não nos permite ouvir a voz de Deus. E quem sabe agora, com toda esta pandemia, tudo quase que parou. É um tempo em que eu e você podemos ouvir a voz de Deus. Deus sempre quer falar conosco. Muitas vezes nós não queremos ouvir, mas quem sabe no deserto nós ouvimos. Quem sabe por esse momento que passamos nós podemos ouvir a voz de Deus, ouvir a sua vontade, saber dos seus propósitos, ouvir a direção que Ele tem para a minha vida e para a sua vida. Eu quero dizer para você que Deus fala, sempre falou, fala e vai continuar falando, mas é preciso ouvir. E é interessante que a palavra deserto no hebraico, que é a língua original do Velho Testamento, ela vem da mesma raiz da palavra que para nós no português é falar. É interessante isso. A raiz da palavra deserto e da palavra falar é a mesma. Porque no deserto Deus fala. Em meio à correria da vida, nós não temos tempo nem damos espaço à voz de Deus. E quem sabe agora Ele corrige esse detalhe dessa correria e nos permite estar no deserto, num tempo de isolamento, de quarentena, quando podemos ouvir a voz de Deus. Ah, como precisamos ouvir a voz de Deus. E eu quero dizer para você hoje à noite que não podemos ter dúvida alguma de que esses dias pelos quais nós estamos passando
dias que Deus permite pararmos a correria, pararmos tudo aquilo que vínhamos fazendo atropeladamente, quando tudo era urgente, tudo era preciso fazer na correria, e nesta correria, nesse mover, correndo atrás das coisas, nós nos afastamos de Deus e paramos e deixamos de ouvir a sua voz. Tempos passados, antes da pandemia e agora pós-pandemia, e agora no meio da pandemia. Antes, a saúde emocional em risco, o que prejudicava também a saúde física e, por que não dizer, a própria saúde espiritual, que ficava comprometida, correria da vida, o atropelamento das coisas, o distanciamento de Deus, tem nos levado a uma deficiência na nossa saúde espiritual. E quem sabe chegou a hora e Deus diz, para tudo o que você tem fazendo, a tua agenda, teus planos, e coloque-se diante de mim que eu tenho muita coisa para falar ao seu coração. Quem sabe andávamos tão ocupados com futilidades, vaidades, atrações, distrações, que não ouvíamos a voz de Deus, as suas orientações. E Deus agora vem e nos traz para o deserto, como levou aquele povo para o deserto. Eu queria que você entendesse isso, não como punição ou como castigo, mas como uma maneira de colocar no lugar tudo aquilo que precisa ser colocado no lugar, na presença de Deus. E Deus quer que a gente venha a se aquietar na presença dEle. E Ele disse isso ao povo de Israel: eu te levo ao deserto para que lá você possa ouvir a minha voz e possa ser instruído na minha vontade. Eu quero dizer para você, hoje à noite, que deserto é local também de escutar a voz de Deus. O deserto pode significar um quarto fechado em oração, um tempo recolhido a sós com Deus, ou apenas um lugar e um tempo quando estar na presença do Senhor é a coisa mais séria. Quem sabe nós possamos colocar esse tempo em que vivemos diante do Senhor como um deserto, mas para ouvirmos a voz de Deus. Estamos no deserto, então vamos ouvir a voz de Deus. E é ali no deserto que Deus falou àquele povo e falou a tantos homens de Deus. Números 1:1 diz: falou o Senhor a Moisés no deserto. Falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai. E Oséias, no capítulo 2:14, diz: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Deus quer falar ao nosso coração. Deus quer falar ao seu coração. Você tem ouvido a voz de Deus? Você tem estado sensível ao falar de Deus? Esse é o desafio para nós hoje à noite. O tempo que passamos é um tempo que Deus quer falar conosco. Mas eu preciso ouvir a voz dEle, deixar toda a interferência de lado e agora ouvir a voz de Deus. Nós vimos que esse texto nos ajuda a entender que o deserto é um lugar de escutar a voz de Deus. Mas também o deserto é um lugar de humilhação e provação. O texto diz assim: o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar e te provar. É interessante, lugar de humilhação. Mas para você entender isso bem, o que é esse termo que é usado na Bíblia, lugar de humilhação, para te humilhar? Eu preciso correr lá em Pedro, 1 Pedro 5,6, quando Pedro diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Esta declaração, quando Pedro diz humilhai-vos, ele está dizendo assim:
não tente o Senhor teu Deus. Não resista à ação do Senhor, que é soberano sobre todas as coisas. Coloque-se humildemente diante dele, porque o propósito dele vai ser executado conforme a sua sapiência, no seu livre e santo conselho. Isto exige de nós um cuidado todo especial, de nos colocarmos humildemente diante dele. Antes de dizer humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, Pedro aconselha seus leitores a se vestirem de humildade, uns para com os outros. E para fundamentar a sua argumentação, ele cita Provérbios 3,34, que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deserto é um lugar em que eu preciso me tornar humilde. Alguém já disse baixar a minha bolinha e entender que Deus está acima de tudo, que Deus ele é soberano. Deixarmos de ser a nossa própria referência, olharmos somente para o nosso umbigo. Deserto é lugar onde nós precisamos ser humilhados, para depois sermos exaltados por Deus. E nessa humilhação, Deus vai tratar a minha vida e a sua, como o oleiro trata o vaso de barro e vai tirando daquele barro cada pedrinha. Que na nossa vida nada mais é do que orgulho, do que inveja, do que a autossuficiência, a independência de Deus. Quando eu me humilho diante de Deus, Ele vem e começa a me moldar e me transformar no vaso novo que Ele quer fazer da minha e da sua vida. Mas que lição difícil, mas uma lição necessária. No deserto nós não precisamos de aplausos, nós não precisamos da fama, nós não precisamos do reconhecimento humano, nós precisamos do Senhor. E quando eu estava preparando esta meditação, esta mensagem, eu estava lembrando, no deserto nós não precisamos de shopping center. As roupas dos israelitas não envelheceram, nem as suas sandálias. Deus era o provedor. Não precisava desta correria toda que nós vivíamos e alguns ainda vivem. Eu estava lendo sobre a Covid-19 e 1 mês e meio após a Organização Mundial de Saúde classificá-la como pandemia, a comunidade científica ficou assustada. O que fazer diante desse tudo? E um doutor, um médico da faculdade lá de Nova Delhi, na Índia, ele disse assim: ainda há muitos aspectos que desconhecemos. Eu não sou o bambambam da ciência. Eu não conheço tanta coisa dessa pandemia nova. Eu acho que tudo isso que estamos passando é para que eu e você caiamos na realidade e entendermos que eu não sei, eu não posso, eu preciso da ajuda do Senhor. Eu estava lendo sobre tudo aquilo que a pandemia tem feito no mundo e um pastor, ele confessou: a maior lição que eu aprendi sobre o Covid-19 é a necessidade de ser humilde enquanto líder de igreja. Há tanta coisa que eu não sei e preciso aprender. E isso aumenta meu desejo e minha necessidade de buscar a face do Senhor diariamente. Ah, que sentimento eu e você precisamos ter. Eu não sei. Há tanta coisa que eu não entendo, que eu não sei, que eu não compreendo, mas eu preciso buscar a face do Senhor. Isso é nos humilharmos diante do Senhor e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Deserto é lugar de provação, é lugar de humilhação. E quando eu penso em provação, e o texto bíblico diz que Deus os levou para provar, eu já lembro de Tiago, quando Tiago diz: feliz é a pessoa que persevera.
na provação. Porquanto, após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. A prova de Deus sempre vai nos fazer crescer. Quando somos provados, nós mostramos a nossa fidelidade ou não ao Senhor. E a provação sempre vem com uma finalidade forte, que é o nosso crescimento. Quando somos provados, nós aprendemos verdadeiramente o que é ser fiel ou não. Quando somos provados, nós vamos ser aprovados ou reprovados. Diante das dificuldades do deserto, aquele povo de Israel, ele decidiu murmurar contra o Senhor. Você conhece a história. Milhares chegaram do Egito. Milhares partiram do Egito, mas somente 2 homens chegaram à terra prometida, Josué e Calebe. O restante, reprovados. Somente 2 homens aprovados. Durante a aprovação, a grande massa de israelitas foi reprovada porque eles murmuraram diante do Senhor. E o texto bíblico diz que cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. A murmuração. Eles se queixavam toda hora do líder e de Deus. E eles ficaram prostrados no deserto. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo hoje à noite, a murmuração leva à morte. Mas o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E fica uma pergunta, você tem murmurado nestes dias de pandemia? Porque eu não posso isso, porque eu não posso aquilo, porque está acontecendo esta situação ou aquela. A murmuração leva à morte. E a minha pergunta é, durante esse tempo de pandemia, nesse tempo de provação, você está sendo aprovado ou você está sendo reprovado? Você está sendo aprovada ou está sendo reprovada? Há um cântico bem comum em nossas igrejas que diz: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Quando somos provados, Deus nos dá a chance de crescermos um pouco mais na vida espiritual. Deserto, lugar de escassez, de fome, de sofrimento. Mas é ao mesmo tempo, quando eu entendo aquilo que Deus tem para mim, é um lugar do maná do céu. É um lugar de saciar a sede, água tirada da rocha. É lugar de milagres, é lugar de maravilhas e prodígios. Quando eu sinto a voz de Deus, eu ouço e eu entendo que aquela provação é para que eu cresça um pouco mais. Deserto, lugar de derrota, de desistência, é o mesmo lugar de crescimento, quando eu permito Deus trabalhar na minha vida. Deserto, lugar de duvidar dos planos de Deus, lugar de rebeldia, de murmurar, de se voltar contra Deus. Mas quando eu entendo que Deus está me propiciando esse tempo, é um lugar de ouvir o próprio Deus, lugar de novas experiências com Deus, lugar mais próximo da vitória, pois as lutas, os desafios e os desertos podem nos tornar pessoas melhores. No deserto nós temos a chance de nos aproximar de Deus. E é no deserto que nós reconhecemos que nós dependemos do Senhor. No deserto, depois de termos abandonado os nossos alicerces, lá no Egito, nos esvaziarmos de nós mesmos e avançarmos, confiando tão somente naquele que nos sustenta, naquele que supre as nossas necessidades de todas as formas. Deserto é lugar de humilhação, deserto
é lugar de provação. E na provação você é aprovado ou reprovado. Aprovada ou reprovada. Eu espero que você tenha, já nesses tempos, tido a aprovação do Senhor. Nós vimos que deserto é um lugar de ouvir a voz de Deus. Deserto é um lugar de humilhação e reprovação. Mas deserto também é um lugar onde Deus mostra quem nós realmente somos. O texto diz assim: o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos para te humilhar, já vimos, para te provar, já vimos, mas ele continua dizendo, para saber o que estava no teu coração. Para saber o que estava no teu coração. A definição da palavra teste é prova que permite avaliar alguma coisa. Quem sabe no homem as suas aptidões. O teste, ele avalia algo em nós. E a pergunta vem, será que Deus não nos conhece? O texto bíblico diz que para saber o que estava no teu coração. Quem saber? Deus sabe todas as coisas, para nós mesmos sabermos aquilo que vai dentro do nosso coração. Deus sabe todas as coisas e quando Ele nos permite o deserto, é para que eu e você olhemos para dentro de nós mesmos e olhemos para o nosso coração, para saber aquilo que vai no nosso coração. Os testes que Deus nos permite passar, na verdade, os resultados são para nós mesmos, para nós mesmos. O teste que Deus nos permite passar são para o nosso autoconhecimento. Autoconhecimento. Mas um autoconhecimento baseado no poder de Deus. Um dos aforismos mais famosos da história, e dizem que é de Sócrates, não está confirmado isso, é conhece-te a ti mesmo. E só para você entender, o aforismo é um pensamento expresso de maneira breve. Conhece-te a ti mesmo. Muitas pessoas baseadas neste aforismo, eles acham que se olharem para dentro deles vão resolver uma autoanálise, uma autoajuda e, na verdade, tudo isso não leva a nada. O pastor Isaltino, num dos seus livros, ele diz que quando nós vamos buscar a resposta dentro de nós mesmos, é como nós tentássemos nos levantar pelos cordões do sapato. É verdade. E ele diz que muitos usam esta frase, conhece-te a ti mesmo, como aforismo absoluto e redentor, pensando que somente olhar para dentro de si traz a verdade. E o pastor Isaltino diz, é pura ingenuidade racionalista, que presume a bondade inata do homem e que a razão nos basta. Não basta só olhar para dentro de nós, conhece-te a ti mesmo. Não. E Agostinho, mais conhecido como Santo Agostinho, ele diz assim, eu ouso ensinar-te duas coisas, isto é, conhece-te a ti mesmo e a Deus. O Agostinho, ele escrevia para ele mesmo, como que falando com os seus botões. Então ele disse para ele mesmo, ouso ensinar-te duas coisas, isto é, conhece-te a ti mesmo e a Deus. Por isso, quando a palavra de Deus diz que Deus quer conhecer o nosso coração, é para que eu e você possamos conhecer o nosso coração. Olhar para dentro de nós sobre a ótica e perspectiva do próprio Deus. Por isso, Paulo aos Coríntios, quando ele orienta sobre a ceia, ele diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. No deserto é um tempo que eu examino a minha vida sobre a ótica e sobre a luz do Senhor. Esta crise, meus irmãos, do coronavírus, alguém já disse que esta crise mostra o verdadeiro caráter do cristão.
A ansiedade em torno do Covid-19 permitirá que você realmente possa discernir o estado espiritual do seu rebanho, disse um pastor lá da Austrália. Ele escrevendo a pastores e disse: esse tempo de pandemia você vai conhecer o coração do seu rebanho, vai conhecer o estado espiritual do seu rebanho. E se nós respondermos acertadamente nesse momento difícil, nós vamos viver aquilo que Deus quer para cada um de nós. Há uma oportunidade para cada um, como cristãos que somos. Como estamos vivendo? A maneira como estamos vivendo. Quando você olha para dentro de você, sobre a ótica de Deus, que vida eu tenho levado? Eu tenho existido ou tenho realmente vivido? Estou vivendo as coisas certas? Estou marchando para o lugar certo? Eu tenho sido governado por valores bíblicos ou mundanos? O deserto, ele revela o nosso próprio eu. Quando a palavra de Deus diz, eu quero conhecer o teu coração, ele diz, você precisa se conhecer, conhecer o seu coração. Quem sabe existem males guardados ou escondidos dentro dos nossos corações e ficaram lá esquecidos. E Deus prova cada um de nós a fim de trazer cada um de nós a sua presença, a fim de que eu e você possamos estar juntos. Alguém já disse que o deserto é a escola onde Deus forma seus melhores soldados. No deserto, Deus revela quem nós somos. E há uma frase famosa de Shakespeare, ser ou não ser, eis a questão. E nesse tempo de pandemia, o verdadeiro cristão, ele aparece. E aquele que não tem uma fé firme em Cristo, ele vai abandonar a carreira cristã. Somos ou não somos cristãos? Você é ou não é um verdadeiro cristão? E já disseram que a pandemia tem demonstrado quem é e quem não é o verdadeiro cristão. Quem é e quem não é. Lá em Singapura, eles já passaram pela pandemia antes da gente. E um pastor, ele falando a outros pastores, escrevendo ao mundo, ele diz assim, pastores, estejam preparados para perder membros independente de qualquer coisa. As igrejas em Singapura relataram um declínio na participação dos cultos entre 20% e 30%. Entre 20% e 30%. E ele diz, prepare-se, porque muitos em meio à pandemia, o afastamento do templo, eles vão se afastar do Senhor e do meio que eles vivem, do ambiente dos cristãos, da comunidade cristã. Mas esse mesmo pastor, ele diz, há um consolo para você. Muito embora alguns vão abandonar o barco, muito embora alguns vão abdicar da fé, não vão voltar mais para o templo, muitos vão, renovados pelo poder do Senhor, vão se esforçar, vão se voluntariar e vão testemunhar de uma maneira grandiosa, mostrando que só Deus é Senhor. Ah, meus irmãos, esse momento atual, ele revela as nossas fraquezas, como indivíduos, como nações, e é importante nós olharmos para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e dizermos, como diz um cântico, eu quero ser igual a Jesus. Por isso esse tempo é um tempo e uma oportunidade de pregar o Evangelho. Por isso o coronavírus nos possibilita a oportunidade de sermos solidários, exercermos a misericórdia, a piedade para com aqueles que sofrem, a possibilidade de glorificarmos a Deus, mesmo no deserto, mesmo em meio à adversidade, servindo com nossas orações, com as nossas intercessões, nas nossas casas, lá no nosso quarto, mas estarmos em comunhão com o Senhor. Ah, que texto rico! Já vimos até aqui que o deserto é um lugar de escutar a voz de Deus,
é um lugar de humilhação e provação, é um lugar em que Deus mostra quem na verdade nós somos. Mas o deserto é um lugar de encontro com Deus. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e falarei ao seu coração. Quando Deus fala ao nosso coração, nós abrimos a nossa mente e coração para ouvi-lo. Ele vem e sopra o seu espírito. E uma nova visão nós temos, sonhos, conquistas, restauração, vida abundante, vida plena ao lado do Senhor Jesus. Deserto é tempo quando Deus fala, nós ouvimos e a nossa comunhão aumenta cada dia. Deserto é esse tempo. É um tempo de preparação para a comunhão eterna com o Senhor. Um dia estaremos juntos todos lá no céu, experimentando a comunhão constante com o Senhor. Mas enquanto estamos aqui no deserto da vida, é um tempo de passagem, que nós temos que aprender as lições que a Bíblia tem para conosco. Nós temos uma promessa linda. Deserto é passagem, estamos aqui só de passagem. O que nos espera é Canaã, o céu, a vida eterna com o Senhor. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, pense, repense e medite nesta palavra. Deserto é um lugar de escutar a voz de Deus. Deserto é um lugar de humilhação e de provação. Deserto é um lugar onde Deus mostra quem eu sou na verdade. Deserto é um lugar onde eu tenho um encontro com o Senhor. Você já teve um encontro com o Senhor? Quem sabe nesse deserto da pandemia, Deus tem propiciado a você este encontro com Ele. Esta epidemia tem causado dor por todo o mundo. É verdade, mas ela tem nos ensinado lições maravilhosas, lições preciosas a homens e mulheres, lições preciosas às igrejas, lições preciosas aos governantes, às nações. Porque Deus está no controle. Deus quer transformar o nosso deserto em mananciais. Mas antes de transformar o deserto em mananciais, com árvores e água, Deus quer transformar a minha e a sua vida. Nós precisamos ser transformados. Por isso Deus permite as provações, as lutas e passarmos pelo vale da sombra da morte. Mas não esqueça, Ele sempre está conosco todos os dias. Por isso vamos em frente, vamos à luta. Não desista, vamos caminhar. Há uma Canaã que nos espera. Há uma vida eterna que temos com o Senhor. Isso não anima o seu coração? Isso não anima a sua vida? Não propicia a você ânimo que vem do Espírito para lutar e para viver o cristianismo como Deus quer? Esse é o desafio. Deserto é lugar de estarmos em comunhão com Deus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. E que esse tempo seja um tempo de comunhão com Deus. E se você ainda não encontrou a Deus, através de Jesus, entregando a sua vida a Jesus, quero convidar você a fazer a entrega agora, nesse instante, dizendo: Deus, Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. E entregue a sua vida confiando a Jesus a salvação e o senhorio da sua vida. Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra, que é viva sempre e é eficaz. E eu oro pelas vidas que participaram deste momento de meditação. Se alguém ainda não entregou a sua vida a Jesus e não tem comunhão perfeita com o Senhor, que possa fazê-lo agora, nesse instante, e uma nova vida vai surgir. Ó Deus, continua nos abençoando nesses cultos. Já ao final deles ainda, com as músicas que teremos, continua ministrando ao nosso coração. É a minha oração no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Estamos chegando ao final de mais um culto. Agradecemos a Deus
pela palavra maravilhosa que Ele trouxe ao nosso coração, pelos louvores. Desde já nós agradecemos pelas bênçãos que Ele vai derramar sobre as nossas vidas durante essa semana. E como a Ana Priscila falou no domingo passado, às vezes a gente fica escutando uma notícia daqui, uma pessoa negativa de lá, e a nossa semana já fica nós já ficamos meio aflitos. Então que no início dessa semana você já deixe de lado aquelas pessoas negativas, desligue a TV para não ficar vendo noticiário, se apegue mais a Deus, aos louvores, à Bíblia, ou então veja coisas que edifiquem, atraia a presença de Deus para que sua semana seja cheia de bênção e cheia de paz, como nós falamos hoje. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado está